Então, hoje a nossa palestra vai ser com a nossa irmã Denise Correia, lá do Seara Fraterna, tá? E ela vai falar sobre as bem-aventuranças, tá bom? E aí, para dar início à nossa palestra, a gente vai abrir uma página aqui do Fonte Viva, capítulo 113, tá? Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz. E estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a São Francisco, mentor da nossa casa, e possamos pedir para que todos os bons espíritos que aqui estão amparem a nossa palestrante na sua palestra e nos abram a mente, nosso coração para o entendimento, a compreensão. Que assim seja. Passa. Passa aqui. Pode passar. Bom dia, então, a todos. Bom dia. Temos hoje esse tema sobre as bem-aventuranças. E para nós iniciarmos a entrar assim na vibração dessa fala amorosa do Cristo, vamos nos concentrar nessa época, né? Imaginando o mestre andando pelos campos, né, de Cafarnaum, passeando ali pelas cidades, pelos lugares, com essa nobre missão de levar aos seres humanos a mensagem amorosa,
Então vamos imaginá-lo entre seus discípulos, entre aqueles que o buscavam, querendo uma cura, querendo compreensão, querendo um olhar de ternura. Aqueles homens simples que eram agricultores, pescadores, que tinham nas suas vilas as suas famílias, que precisavam trabalhar ainda de forma muito rude para sustentá-las e que num dado momento de suas vidas sentiram essa atração pelo Cristo para segui-lo. E já quando ele nos fala o Sermão do Monte, ele já estava famoso por suas curas. Imagine numa época em que não havia médicos, não havia nenhuma tecnologia, as pessoas morriam na idade de uns 40, 45 anos, porque não tinham condições de preservar a existência, os trabalhos eram muito duros. E chega o Mestre com a sua palavra amorosa, carinhosa, cuidando do coração de todos que o buscavam, de todos que queriam uma palavra de incentivo, de compreensão, queriam um abraço, queriam uma cura. Então isso era algo considerado à época como um evento para aquelas cidades, para aqueles lugarejos, para aquelas pessoas. E eles são atraídos ao Mestre, que sobe a montanha para consolá-los com sua palavra amorosa. Então, quando ele vem dizer o sermão, conhecido como Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, ele estava levando aqueles pequeninos, aqueles humildes, aqueles simples trabalhadores da vida comum, uma palavra de conforto. Então ele nos deixa, né, essa série de bem-aventuranças. As bem-aventuranças são predições, são como se ele estivesse olhando o coração de cada um e imaginando as sementes que ele iria lançar nesses corações, para que pudessem frutificar dali o reino de Deus, que ele também pregava, um reino de amor, de compreensão, de paz, de esperança, onde cada ser humano tem a sua parcela de responsabilidade e de cultivo dentro de si, dessas virtudes, ou de todas elas, ou das que consegue fazer brilhar no mundo. Cada um de nós tem algo em que é muito bom, alguma coisa em que as pessoas notam que nós fazemos bem, que nós conseguimos expressar com sinceridade. Uns têm um sorriso simpático e cativante, outros têm um abraço carinhoso, diferenciado, outros conseguem, por meio da palavra, tocar os corações, outros ainda são diligentes, né? Conseguem resolver questões do mundo rapidamente. E nessa troca entre o que nós conseguimos fazer, os seres humanos se completam, se complementam, criando então harmonia, criando as bênçãos da convivência fraterna, da compreensão, da paz. Então, quando Jesus vem nos dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está se referindo àqueles humildes de coração, aqueles que estão prontos, que têm o solo do coração preparado para receber essas sementes. Porque se não tiver humildade, a humildade é a base de todas as virtudes. Tem um livro do Dr. Alírio, em que ele vai falando das virtudes, comparando com as nossas predisposições internas, as nossas aberturas para o crescimento. E ele nos diz a respeito da humildade, como sendo
essa base. Aquele que é orgulhoso, né, o contrário do humilde, ele não tem como receber esses ensinamentos do Cristo e fazê-los frutificar, porque o orgulho impede. Ele já sabe, ele já é, né, ele não quer aprender. Então, nós todos temos muito dentro de nós do orgulho. E precisamos aprender a sermos mais humildes, para podermos compreender as mensagens do Cristo e receber as bem-aventuranças com o coração aberto. Então, lembrando-nos da figura do Mestre, caminhando, né, sobre a montanha e proferindo para aqueles 5.000 homens, 7.000 homens que o seguiam, essas mensagens para tocar o coração deles. Então, bem-aventurados os simples de coração, os humildes, aqueles que estão realizando a sua tarefa no mundo de forma serena, de forma pacífica, de forma a aprender com a vivência. E quanto nós aprendemos na nossa caminhada, quantas lições do mundo são colocadas ao longo do nosso caminho, para nós testarmos as nossas virtudes internas, as nossas predisposições ao crescimento. Então continua o Mestre: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então aqueles que são brandos, que são humildes, que aceitam o jugo leve do Mestre, o jugo suave, que é essa abertura para a compreensão da lei de Deus, para a tarefa de se harmonizar com as leis planetárias, a lei da reencarnação, a lei de amor, justiça e caridade. São as leis de Deus que estão dentro de nós e que nós muitas vezes nos esquecemos de vê-las desabrochar. Então, imaginando o Mestre cultivando a mansuetude entre os homens rudes, entre os homens que por qualquer coisa brigavam, em que a lei, antes da vinda de Jesus, era olho por olho, dente por dente, era a lei da vingança, bateu, levou. Então ele falando parecia uma coisa muito distante da realidade, como nós hoje ouvindo essas palavras ainda achamos distante. Mas o nosso mundo é tão agressivo, o nosso mundo é tão difícil, as pessoas não compreendem, há tantas pessoas sofrendo. Como é que nós podemos ser mansos diante de tanta iniquidade, né? A gente sai e o que a gente vê é empurra, a pessoa não dando um lugar para o mais idoso, né? Para a mulher grávida, nem para a criança. O que a gente vê é isso, como vamos ser mansos numa situação assim. Então Jesus estava prezando o coração predisposto a aceitar que o reino de Deus venha a fluir no mundo de forma suave, de forma tranquila, respeitando a evolução de cada um, mas olhando nos olhos daquele que é mais agressivo, daquele que é o mais esperto, daquele que finge indiferença diante da iniquidade, da injustiça, olhando dentro dos olhos e vendo ali dentro o espírito imortal, com todos os potenciais para desabrochar a luz do espírito, para desabrochar as virtudes celestiais, para desabrochar o amor como Cristo veio nos dizer. E é só por isso que o nosso planeta ainda preserva as suas leis, porque Deus acredita na humanidade. Deus tem esperança de que todos os seres humanos um dia desabrocharão no seu coração as virtudes trazidas pelo Cristo nas bem-aventuranças. Um dia todos serão um pouco mais evoluídos no degrau do crescimento, no degrau que nós estamos agora passando, né, para a transição planetária, para a regeneração planetária. Estamos, como coletividade humana, subindo um degrau
na escala dos mundos, se pegarmos lá na codificação, temos a divisão dos mundos, né? Do mundo primitivo, passando ao mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, onde o bem e o mal vão estar equiparados, o bem é um pouco superior ao mal, e depois os mundos felizes, os mundos ditosos, os mundos onde estão os nossos irmãos maiores, os nossos protetores espirituais, que vêm à Terra só por misericórdia, que vêm à Terra só em trabalho, que vêm à Terra só para auxiliar aqueles que estão em sofrimento e já estão muito mais adiantados do que nós, vivenciando a lei de Deus, a lei de amor, com mais consciência. Então, quanto mais nos damos conta de que somos espíritos imortais, de que trazemos no nosso coração a lei de Deus, né, como nos diz a questão, acho que é 615, não lembro o número da questão do Livro dos Espíritos, que diz que a lei de Deus está dentro de nós. Então, quanto mais nós nos conscientizarmos de que somos espíritos imortais, de que a lei de Deus está dentro de nós, e fizermos esse exercício interno de nos voltarmos alguns momentos durante o dia para a leitura de uma página edificante, para a oração, criando ambiência psíquica ao nosso redor, para a meditação com as nossas próprias diferenças, os nossos próprios erros, para vermos como podemos melhorar. Quando fizermos esse exercício, quando conseguirmos, né, realizar essa proposta que está trazida para nós pela codificação espírita, veremos um pouco essa diferença no nosso próprio coração, na nossa vibração. Então, o Cristo nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha a justiça divina, né? Aquele que chora, aquele que não compreende coisas que ele não podia falar na época, porque imagina os homens simples, hoje a gente, para tentar explicar o que é o perispírito, tem dificuldade, apesar de toda a nossa tecnologia, nosso avanço, nosso estudo, é difícil explicar coisas que não são visíveis, não são palpáveis, não são mensuráveis pela ciência. Imagina a época que nem palavras talvez não existissem para explicar o que acontecia dentro dos corações humanos. Então, aquele que chora diante do que não está compreendendo que aconteceu com ele, que o mestre vinha consolar, que o mestre vinha esclarecer, tem a certeza de que há uma razão para esse sofrimento. E Jesus não podia dizer claramente a respeito de todas as coisas que ele sabia. Então ele ia em direção aos cegos, aos paralíticos, aqueles que tinham necessidade de ser curados no corpo físico. Ele ia em direção a eles, perguntava o que eu posso ajudar, porque ali ele estava olhando não só o corpo físico daquele irmão em necessidade, mas toda a trajetória do espírito e da lei de causa e efeito, das encarnações desse irmão, e de quanto a lei de Deus estava presente, revelando a coerência naquele irmão, naquele corpo, naquela deficiência. E ali, quando ele podia intervir, ele sentia, né, que às vezes a pessoa nem agradecia. Tem episódios no Evangelho em que ele vai, cura 10 e um volta para agradecer. Outros episódios em que ele cura e a pessoa sai dali e vai comemorar, festejar, nem se lembra, né, da bênção que recebeu. Então ninguém podia ainda entender qual era a complexidade da reencarnação, da tarefa que eles estavam realizando, da proposta do Cristo. Não sabiam que era perdurar
2000 anos essa mensagem. Então, muitos que choravam diante das injustiças, diante das dores, não tinham respostas que hoje nós temos pela codificação espírita, da justiça divina, da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, das nossas obras que vão render frutos no futuro. Tudo isso nós sabemos, graças aos espíritos iluminados que trouxeram para nós essas informações. Então, esse choro daquele que era inconsciente, mais para diante, seria consolado com informações do plano espiritual. E outras inúmeras interpretações que nós podemos tirar dessas máximas do Cristo, porque aqui não encerramos as possíveis interpretações. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, ali, elementos que nós vemos como virtude divina: misericórdia, a pureza, a paz do coração, a justiça, né? Todos como elementos primordiais para nós nos tornarmos pessoas bem-aventuradas. Ou seja, pessoas que estão não só compreendendo a lei de Deus, não só compreendendo os livros espíritas, não só compreendendo o que os espíritos tentaram nos passar, mas também vivenciando essa verdade, a verdade do reino espiritual, que é como os espíritos são em vibração. Não tem como maquiar, esconder, disfarçar o nosso grau evolutivo. Quando nós desencarnarmos, seremos a mesma coisa do que somos encarnados. Por quê? Nosso pensamento, nossos sentimentos criam um nível evolutivo onde estamos. E esse nível evolutivo, se ele não tiver essas virtudes, nós continuaremos presos à Terra, porque o nosso nível será provas e expiações. Quando nós verdadeiramente vivenciarmos a pureza, a paz no coração, a misericórdia, a justiça, todas essas virtudes que o Cristo nos traz, nós estaremos vibrando na Terra para que a Terra também possa crescer e evoluir. Então, como humanidade, nós temos essa responsabilidade de cultivarmos as virtudes no nosso coração. Aqui adiante, eu coloquei a comparação entre a fala do Cristo e um trechinho do Evangelho, ou um trechinho do Céu e Inferno, ou do Livro dos Médiuns, algum que venha explicar, né? Nós temos dentro do Evangelho toda a explicação. Só coloquei um pedacinho, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Dizendo que o reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura e orgulho entre os vícios que dele o afastam. Então, como eu disse, né, a humildade é a base das outras virtudes, porque vai nos dar abertura, a propensão ao crescimento, a inspiração para aceitarmos as máximas trazidas pelo Cristo. Então, o reino dos céus é para os simples de coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Por essas máximas, Jesus faz a brandura, a moderação, a mansuetude, faz da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, até toda a expressão descortês que alguém possa usar contra os seus semelhantes. Então, ele vem introduzir a gentileza,
a doçura, a ternura, da qual ele era o representante na terra. Ele era o representante dessas delicadezas da alma. Então, como é bom quando a gente recebe, né, uma pessoa nos diz muito obrigado. Como é bom quando a pessoa nos diz seja bem-vindo. Né, como eu entrei aqui na casa das pessoas, seja bem-vindo. É tão bom essas gentilezas que vão lubrificando a engrenagem da convivência humana. Nós precisamos conviver, mas por que vamos conviver em atritos? Podemos usar da gentileza, da doçura, da mansuetude. Podemos ceder nossa vez, ser gentis com o outro, auxiliar, para nos aproximarmos até para o exercício da caridade. A caridade é a nossa missão, é a realização de uma meta da nossa evolução. A caridade é o trabalho que viemos como compromisso nessa vida. Abrirmos o nosso coração, doando de nós mesmos, do nosso tempo, talvez, né, do nosso conhecimento espírita, talvez dos bens materiais ou do trabalho, seja o que for que nós tenhamos para doar, vamos exercendo a caridade nesse sentido, porque muitos são os que precisam, muitos são os que estão em necessidade, né? As campanhas de doação, as campanhas de arrecadação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí achei também no Evangelho, no capítulo 6, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai, porque está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então essa mensagem consoladora, que vem enriquecer o nosso coração com a fé, com a esperança, com a certeza da lei de Deus e de Deus ser soberanamente justo e bom e de tratar a todos os homens com misericórdia. Então isso faz com que a maioria das nossas lágrimas venham a cessar, porque vamos compreendendo a grandiosidade, né, da vida divina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu coloquei um trechinho sobre a paciência, né? Porque às vezes a gente precisa esperar para que a justiça seja feita. Então, sede pacientes, a paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, por que a paciência? Porque muitas pessoas que veem as injustiças sendo cometidas com ela mesma, querem se vingar. Então é preciso ter a paciência de esperar que a lei de Deus dê a cada um segundo as suas obras. Então a paciência é uma das virtudes que advém dessa vontade de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? De querer resolver com o outro da forma como achamos que é justo, embora saibamos que a lei de Deus vai ser soberanamente justa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Por misericórdia infinita é preciso entender que Deus não é inexorável, que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Então a misericórdia, ela vai sim colhendo dos corações aquilo que há de melhor. O arrependimento sincero, né? A abertura para o novo. Então a misericórdia, ela é infinita, mas ela não é cega. Lembramos de um desses últimos livros trazidos pelo Manuel Filomeno de Miranda, em que acontecem os esvaziamentos das zonas umbralinas para que a transição planetária possa se fazer. E nesses lugares, alguns espíritos são revoltosos e não querem reencarnar, embora seja o momento deles reencarnarem,
como última chance para renovarem-se diante da lei de Deus. Eles sabem que será uma encarnação muito difícil e não querem. Então, uma equipe espiritual, como Manuel Filomeno de Miranda, vai buscar no plano espiritual esses irmãos para o reino em carne. Na equipe está o Dr. Eurípides Barçanufo também, e eles adentram essa cidade espiritual onde eles estão, são recebidos com apupos, com gritos, lançando coisas, né? Mas a proteção magnética em torno deles não permite que eles sejam agredidos. E eles vão até o líder desse grupo e falam, né, o Dr. Eurípides fala, tem um recado de Jesus para vocês, que é para vocês reencarnarem como última chance para permanecerem na Terra. Só que eles não querem, né? Então o grupo se retira dali e toda a cidade é transportada, vai ser retirada da Terra para outro orbe, onde se afinize melhor com a vibração. E aí entra a Santa Isabel de Portugal, com a sua falange de anjos, de espíritos luminosos, passando uma espécie de teia, de rede fluídica, entre os irmãos que estão nos pântanos, nas furnas, nos lugares de muito sofrimento. E essa teia vai recuperando aqueles que sinceramente se arrependem. Então, somente os que estão sinceramente arrependidos conseguem ser resgatados nesse momento de última chance para a reencarnação. Então, muitos que se levantam querem sair dali, mas não têm um arrependimento sincero, não são magneticamente atraídos para essa teia de última chance para eles. Então, esse é um exemplo de que o nosso coração, sinceramente arrependido, né, o nosso coração sinceramente modificado, pode atrair para si a misericórdia de Deus. Então a misericórdia, ela não é cega, mas ela é infinita, porque vai sempre dar uma chance, para aquele que está sinceramente arrependido. E aí qual é o segundo passo após o arrependimento? É a reparação. Então qual é a misericórdia para esses irmãos? É uma reencarnação, onde ele vem a esquecer tudo que praticou e que venha a experimentar novamente essa sensação de esquecimento até que ele possa desabrochar no seu coração as leis de Deus. Então a misericórdia divina é profunda, né, para esse trabalho. Bem-aventurados os limpos, puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Também está no Evangelho, no capítulo 8. Jesus toma a criança como pureza, né? Ele diz, se vocês não se fizerem puros como essa criança, não entrarão no reino dos céus. E o que é o reino dos céus que nós vamos entrar? É um estado íntimo de profunda paz, de profunda reflexão interna, alcançado durante a oração, durante a meditação, durante o processo de comunhão com Deus, seja lá como você faça isso. Tem gente que faz isso caminhando na praia, vai caminhando na praia, sentindo a comunhão com a natureza, vendo o mar, vendo a areia e se sentindo integrado ao cenário, e dentro vai sentindo essa paz. Tem gente que faz isso meditando todos os dias, pega uma página do Evangelho, lê e começa a refletir sobre aquela lição, trazendo para dentro do seu coração. Então o reino de Deus não está em lugar nenhum, como disse Jesus, não procura ali nem aqui, não está em lugar nenhum, não está nos templos, não está na casa espírita, está no nosso coração. E nós vamos fazer o templo, o reino de Deus, um lugar sagrado, onde pisarmos, nós vamos levar a nossa luz, com a ajuda da espiritualidade. Aquele que estiver conectado
com os seus mentores, onde ele estiver, a luz estará também com ele. Porque ele faz esse exercício diário, não é assim, fez um dia e daí a um mês vai fazer de novo. É um exercício diário de conexão com a sua essência divina, com a sua luz, fazendo-a brilhar, alimentando. É como a gente faz o exercício para manter o tônus muscular. Por que a gente precisa fazer semanalmente, 2 vezes na semana ou diariamente, a caminhada, né, o exercício, para manter o tônus muscular? Porque senão fizer uma vez por mês, não vai conseguir manter nada. Então, igualzinho é essa conexão interna com os nossos protetores e mentores. Todos os dias fazer esse exercício de reflexão íntima e de conexão com a espiritualidade. A Ivone do Amaral Pereira fazia isso todas as noites. Ela se recolhia e se despedia da família. Agora eu vou me reunir com os meus guias espirituais. E ficava à disposição da espiritualidade para os ditados de psicografia, para as orações e para os trabalhos que ela realizava em desdobramento do corpo físico. Dormia o corpo físico e ela era levada para atender os casos mais difíceis, onde os espíritos não podem atuar, porque precisam do fluido humano animalizado. É mais difícil para eles acessarem os lugares muito densos da Terra, porque o médium pode ajudar. Então ela ia às vezes com o Dr. Bezerra, às vezes com Charles, às vezes com outros espíritos que vinham levá-la para essas tarefas. Era uma oportunidade para ela trabalhar e também uma oportunidade dela se inserir nesse trabalho do bem, né? Ajudando aos irmãos espirituais. Eles podem realizar isso? Podem realizar sozinhos, mas dando a chance ao médium trabalhar também e fazer luz, né, que a conexão divina acontece, né, e a misericórdia pode fluir no mundo físico. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não basta que se tenha as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Então isso aqui eu já falei, o coração é o nosso nível evolutivo, nosso nível vibratório. Não adianta você fazer uma cara, né, de ai, meu irmão, estou tão bem, sabe? Se por dentro você está cultivando rancores, cultivando mágoas, culpas e outros sentimentos que vão retirar a pureza, né? Vão baixar a frequência do coração. Então aqueles que são pacíficos são chamados filhos de Deus. Tem um livro de Joana de Anjos que se chama Filho de Deus, onde ela fala dessa luz dentro do nosso coração que nós precisamos cultivar para fazê-la brilhar, para elevá-la, para todos os dias fazer com que ela possa se acender. E aí eu começo a falar um pouco sobre as virtudes, com essa história que está no Evangelho de Marcos, capítulo 25, de 25 a 30, da mulher hemorrágica, né, ou a mulher hemorroísa. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava e tinha ido a todas as pessoas, médicos da época, né, curadores da época, que não tinham resolvido. E ela, por conta própria, acha que se ela tocar as vestes de Jesus, ela seria curada. Então ela vai onde ele está, passando no meio da multidão, várias pessoas tocando, e ela toca com a intenção de ser curada. E quando essa mulher o toca, ele sente. E ele diz, uma virtude saiu de mim, quem me tocou? E os discípulos ao redor falam, mestre, mas tantas pessoas estão te tocando, você está no meio da multidão aqui, esbarrando em todo mundo, né? Quem me tocou? Mas ele sabia que alguém tinha tocado com intenção de curar-se. E isso fez toda a diferença, né? Porque ela realmente foi curada naquele momento em que ela o tocou. E aí ela se revela, se ajoelha aos pés do mestre e diz
Fui eu que toquei e precisava de uma cura e a cura se realizou. E aí ele diz, vai em paz, não peques mais, né? Que era a fala que ele geralmente respondia às pessoas. Então vai e não torne, não repita esse mesmo erro. E aí eu trouxe essa história porque ele diz exatamente isso, uma virtude saiu de mim. Então, como que a pessoa pode curar? Como que a pessoa pode estar bem para receber o outro? Como que a pessoa pode acolher, pode consolar e pode realizar essa tarefa espírita tão importante que é levar a mensagem do Cristo aos corações humanos, por meio da virtude. Se o mestre sentiu que uma virtude saiu dele, é esse o material que nós precisamos cultivar em nós para podermos atuar junto ao necessitado. Chamada autoridade moral. O que é autoridade moral? Você só pode aconselhar o outro aquilo que você faça. Imagina se eu falo para a pessoa, olha, não roube, mas por baixo dos panos estou roubando. Que autoridade moral vou ter para falar isso? É como a gente fala com a criança. Olha, meu filho, não fume. Se o pai fuma, como é que ele vai falar isso para o filho? Então, a autoridade moral é aquilo que você já tem sedimentado no seu coração. É a sua virtude, é o seu porto seguro, é onde você se apega quando a vida começa a ondular e a nos mostrar que tudo aqui é passageiro e efêmero. Quando a vida começa a sacudir o nosso barco, né? Quando nós sentimos, opa, aqui está ficando estranho. E são essas forças internas que nós temos para nos sustentar, são as virtudes. E as bem-aventuranças são exemplos dessas virtudes. Todas as histórias do Cristo, as falas do Cristo, são exemplos dessas virtudes. Então, as virtudes humanas são qualidades morais, padrão dos seres humanos, relacionados com a construção da personalidade de cada indivíduo. Padrão dos seres humanos, não é coisa angélica, não. Não estamos falando aqui de virtudes angélicas, não. Estamos falando de virtudes humanas, de seres humanos que conseguem ser humildes, ser caridosos, ser puros, ser pacíficos, ser misericordiosos. Pessoas que se conseguem, abrem um precedente na humanidade. Se um consegue, todos podemos conseguir. Então isso, as pessoas acham, a caridade é com Chico Xavier. Ele é que fazia caridade. O homem dedica a sua vida para escrever mais de 500 obras, digo, pela espiritualidade, mas o empenho dele em escrever, né, colocar no papel, o que os espíritos não podiam fazer, e os atendimentos que ele fazia, os consolos que levava, e não servir para nós de exemplo. É com ele, caridade é com ele. Né? Como nós delegamos as funções àqueles que já conquistaram isso como virtude do coração. Exemplo de humildade, né? Era o Chico Xavier. E delegamos para o outro. São virtudes humanas que nós podemos também cultivar no nosso coração. A boa ação é a ação virtuosa, que contém em si a virtude. Está relacionada com o domínio dos impulsos e desejos egoístas em prol do respeito à vida em sociedade, à vida coletiva. Segurando o nosso egoísmo, né, refreando nossos impulsos de o meu primeiro, depois a minha família, depois os meus, para abrir em nome da sociedade, enxergar ali aquele que é mais necessitado para exercitar esse trabalho com equidade. As virtudes do Cristo, no Evangelho também. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O Evangelho está cheio de mensagens como esta, dizendo que as nossas principais mazelas são o egoísmo e o orgulho. E as principais virtudes são a caridade e a humildade. São virtudes para nós cultivarmos dentro de nós.
e para termos como abertura para as outras virtudes, que são muitas e que podemos cultivar também aqui e ali, porque somos pessoas diferentes e às vezes temos mais facilidade para uma do que para outra. Então vamos por essa que temos mais facilidade. Tem uma história a respeito disso, de um neófito na doutrina espírita, aquele que acabou de entrar na doutrina espírita e que começou a ler nos evangelhos a respeito das virtudes e estava meio confuso, achando-se muito egoísta e muito orgulhoso e falando: por onde que eu começo a desenvolver virtudes no meu coração, se eu sou egoísta, eu sou fofoqueiro, eu sou adoro, né, uma briguinha, né, cultivo vingança, trago todas essas mazelas no coração, por onde é que eu começo a realizar essa tarefa? Mas acontece que ele também era médium. E quando ele começa a se concentrar, né, na tarefa mediúnica, surge um mentor. E ele expõe o seu coração, sinceramente, né? Ele diz: olha, tem muita virtude aqui, eu estou lendo essas palavras, mas as palavras não fazem sentido nenhum para mim, não fazem conexão com o meu coração. Eu não consigo ser nem um pouquinho menos egoísta, não consigo ser nem um pouquinho menos orgulhoso. E o mentor fala com ele: mas o que você acha que você pode, então, ser um pouquinho menos, cultivar no seu coração? Aí ele começa a se lembrar, né, da sua família, do seu trabalho, de coisas em que ele realizou e que ele podia tirar dali alguma virtude, alguma coisinha, né, que fosse boa. E aí ele diz ao mentor: eu acho que eu posso investir na bondade. Eu acho que sou uma pessoa boa. Assim, pelo menos tenho boa vontade, tenho um bom coração e posso investir nessa virtude. E aí ele fala: então você vai ficar esse ano inteiro cultivando a bondade. Em todos os lugares que você for, com todas as pessoas com quem você estiver, cultive a bondade. E comece por essa. E aí o tempo passa e esse irmão começa a fazer, no seu exame diário, lá na sua reflexão interna, como ele poderia ser mais bondoso. Com os filhos, com os parentes, com a casa espírita onde ele estava, com os trabalhos dele no dia a dia. E ele viu que ele começou a ter um olhar mais bondoso. Ele começou a ter um sorriso de bondade para com as pessoas. Começou a ser mais simpático, mais amoroso. E aos poucos, né, ele foi vendo realmente uma transformação no seu dia a dia. Nas pequenas coisas, ele conseguia exercer a bondade. E aí, dando um ano certinho em que ele tinha começado a fazer esse exercício, ele novamente viu o mentor. E o mentor se aproxima dele e ele: opa, agora ele vai me passar uma outra virtude para eu poder exercitar mais um ano, né? E aí o mentor pergunta a ele: como é que você está indo aí com a bondade? Aí ele fala: olha, hoje eu percebo que o meu sorriso está mais bondoso, o meu olhar está mais bondoso, as pessoas estão dando um retorno: você está diferente, né? Está mais compreensivo, você está mais carinhoso, mais amoroso com as pessoas. Aí, e agora, qual é a próxima virtude? E o mentor falou: continua com a bondade, continua com a bondade. A bondade para ele foi a abertura do coração para as outras virtudes. Então, talvez uma que a gente tenha melhor, que a gente faça melhor um pouquinho, né, possa servir de abertura, de ponte para as outras virtudes. Não consigo chegar no nível de Chico Xavier, tá, né, porque é realmente distante, mas ele é um ser humano. Então pode ser um exemplo. E internamente, o que eu posso fazer? O que eu trago de virtudes? O que as pessoas dizem que eu sou bom? O que eu faço que eu posso compartilhar com os outros? Né, olhar, fazer esse exercício interno de autoconhecimento, né, da questão 919, que é muito famosa aí, do Santo Agostinho, que recomenda todos os dias a gente fazer essa reflexão interna, olhar para dentro de si e ver: o que eu fiz hoje? Será que eu fiz certo? Será que eu posso melhorar em alguma coisa?
Então essa é a virtude. A qualidade humana. A prática das virtudes proporciona ao espírito humano a viver na excelência com a qualidade que torna o indivíduo uma pessoa de bem. O que é ser um homem de bem? Também tem uma página lá do Evangelho que, se a gente ler, a gente vai embora. Eu nunca vou ser um homem de bem, né? Uma página inteira lá. O homem de bem faz isso, o homem de bem faz aquilo. Gente, estou muito longe de ser um homem de bem. Mas as virtudes, elas vão dando essa abertura na qualidade, na excelência da vida, na qualidade. Os seus relacionamentos começam a ser relacionamentos com mais qualidade, com mais respeito, com mais amor, com um olhar compreensivo. A gente vai abrindo para essa qualidade de vida. Aqui outro trecho do Evangelho. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Se for bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, são as que a gente deve se espelhar, né? Todos os dias, fazer esforço interno para exercitar essas virtudes dentro de nós. Aqui as virtudes, não vou nem entrar nisso, né? Também porque o nosso tempo tá um pouco raro aí. As virtudes definidas por Paulo, a fé, a esperança, a caridade, como sendo as 3 virtudes mais importantes escritas por Paulo, né? E dessas aí, os espíritos nos dizem que a caridade seria a mais importante das virtudes. O Paulo, que nos deixou as cartas, né, nos deixou a inspiração da sua vida de perseguidor do Cristo, ele passa divulgador da doutrina cristã aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E por isso o cristianismo chega até nós, até os dias de hoje. Ele foi o apóstolo posterior a Jesus que teve essa coragem de abrir a doutrina do Cristo para a humanidade. Então ele traz essas 3 virtudes aí, mas tem muitas, muitas. Aí no Evangelho a gente vê que dentre essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim a caridade como sendo a bandeira do Espiritismo. Qual é a bandeira do Espiritismo? Né? Aquela bandeira branca com letras verdes, isso eu estou imaginando, né? Com letras verdes, escrito: fora da caridade não há salvação. Então, por quê? Porque a caridade tem de ser o nosso lema todos os dias para nós exercitarmos para com todos, né? A caridade dos pensamentos, não ficar pensando besteira. Caridade da palavra, não ficar falando mal do outro. A caridade material, que as pessoas muito precisam. Então tem caridade em todas as expressões humanas. Aí os teólogos também elegem as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. De onde vêm os pecados capitais? São contrários às virtudes cardeais. Também não vou entrar nisso. As virtudes cardinais, a pureza, a generosidade, a temperança, né, são as 7 sagradas. A humildade, a diligência, a caridade e a paciência, que são contrárias aos 7 pecados, né, também trazidos como as visões dos estudos dos teólogos a respeito de como são as dores humanas e as virtudes humanas dentro do nosso coração. Tem um livro do Hamed também, muito bom sobre isso, as dores da alma e as virtudes da alma, onde ele coloca 2 textos a respeito de cada uma dessas virtudes e cada uma dessas dores. As virtudes segundo Sócrates e Platão, que são espíritos que inspiraram a codificação espírita: sabedoria, a coragem, a moderação, a justiça. Então são trazidas pelos filósofos também da antiguidade. E outras virtudes, podem escolher uma aí para vocês treinarem um ano, pode escolher, escolhe uma assim, sorteia, né, faz aquele randômico assim, puf, essa. Vou exercitar durante um ano, para ver se as outras
vão acompanhando, né, essa daí, que esteja mais fácil para nós, né? Então são muitas, porque nós somos pessoas muito diferentes. Cada um tem um plano reencarnatório, cada um tem uma propensão, uma abertura, uma história de vida, de vidas passadas. Cada um tem uma missão de se aperfeiçoar em um ou outro aspecto. Então, para uns é muito mais fácil ser humilde do que ser caridoso, para outros é mais fácil ser caridoso do que ser humilde. Então, vamos começar por aquela que nós achamos que é mais fácil, porque Jesus nos deu a proposta, né, das bem-aventuranças com várias virtudes. Mas aquele que não se modificar internamente, abrindo-se para essa realidade, né, não começar a fazer esse exercício, não desfrutará no reino dos céus. Vou pular aqui, deixando essa pergunta lá. Como podemos fazer para desenvolver em nós mesmos as virtudes humanas? Vamos pensar sobre isso, refletir, né? Todos os dias faço a minha oração, faço a leitura do Evangelho, começo a pensar nisso. Como é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor amanhã do que eu fui ontem? Como eu posso fazer para ser mais generoso, mais caridoso, mais paciente, mais benevolente, qualquer que seja a virtude que estejamos exercitando? O que eu preciso fazer na realidade, ali no trato com o ser humano, o meu irmão, para desenvolver em mim a humildade, né, como trouxe Jesus, a pureza de coração, a simplicidade? Como que eu posso fazer para desenvolver isso dentro de mim? Aí aqui um trecho de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Assim por fora pareceis justos, enquanto por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não adianta parecer por fora, é preciso fazer exercício por dentro. É um exercício de autoconhecimento, também proposta de Joana de Ângeles. O caminho que Joana de Ângeles nos deixa na toda a sua obra da psicologia profunda é esse: autoconhecimento, autorreflexão, autotransformação. Então o caminho é sempre o mesmo. Eu olho para dentro de mim, vejo, enxergo, consigo identificar. Eu sou assim, eu guardo raiva, eu tenho mágoa, eu sou uma pessoa que odeia, eu quero vingança. É você admitir para si mesmo, coloque o nome que quiser, né, no que você sente. E identifiquei, partir para a transformação. Como eu posso fazer para ser menos isso, para modificar em mim essa forma de ser? É um trabalho de uma encarnação inteira, às vezes a gente trabalhando uma dessas coisas. Mas o que não podemos é vivenciar com aparência apenas, e não com a essência, né, como está dito ali no Evangelho, né? Aqueles que eram escribas e os fariseus eram os que eram os doutores da lei, chegavam lá e diziam as leis de Deus, ou copiavam as leis de Deus para os outros, mas por dentro eles não faziam o que estavam pregando. O poder da moral. Para que a nossa reforma interior produza realmente transformação moral, é preciso, assim que compreendermos as virtudes cristãs, um estudo mais detalhado do uso da moral cristã nos mostra que ela é perfeitamente praticável. Jesus não nos teria ensinado, exemplificando se fosse impossível a sua prática. Então, assim que eu descobri as virtudes que eu posso mudar no meu coração, fazer essa tentativa, esse exercício, essa prática interna, é como ficar entalhando ali a madeira, né? Tirando o que está sobrando, as rebarbas ali, tirar a parte que está, as farpas, né? As arestas, aquilo que está produzindo atrito, para ficar bem lixadinho, bem lisinho, bem suave no trato com os semelhantes. Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade. Nós aqui sedimentando a transição planetária, nova Terra, Terra regenerada. Nós mesmos de retorno ao planeta querido, e por isso
Todo esforço e abnegação fazem-se necessários para instalar o reino de Deus na terra em rumo à regeneração, que está no livro que eu falei, né? No Rumo do Mundo de Regeneração, que é o último da trilogia ou da quadrilogia. Começou com transição planetária, né? Alvorecer da nova era, mundo regenerado e esse daí, no Rumo do Mundo de Regeneração. Então nós estamos sedimentando ali as bases da transformação planetária. E essa é a nossa responsabilidade, cuidarmos do reino de Deus dentro de nós. Tem mais um monte aqui de coisa que eu botei, mas o nosso tempo, né, não permite. Aí passei no âmbito de bem. Só vou lá para as virtudes, né? A gentileza diante da agressividade, a paciência para com o desequilíbrio, a paciência, né, quando a pessoa começa a meditar, né, diante de algo que ela poderia criar um problema, a fé viva perante as desilusões do caminho, o abraço amigo, carinhoso, as gentilezas, né, são os exercícios da virtude. O otimismo à frente das provas, né, aquele que escolhe olhar para frente, né, enxergar. A bênção para todo aquele que amaldiçoa, né? Então, antes de falar mal, você abençoa, pedindo a proteção de Deus, segurando a língua. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente os que ignoram, ali a juventude ajudando os idosos, né? Na questão da informática, bem interessante. Cultivo das virtudes no coração humano detém sementes das virtudes. Praticá-las é cultivar o homem de bem. Então, estou cultivando um homem de bem dentro do coração. Vou pular aqui um pouquinho, que eu acho que é o final, né? As bem-aventuranças são uma fonte de esperança e consolo para os que sofrem. São a expressão clara das virtudes que o Cristo passa aos homens. Disse Mahatma Gandhi a respeito das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Se fosse possível se perder tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, deixando apenas o Sermão do Monte, ele jamais perderia o seu esplendor. Então é isso, encerrando nossa fala de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então agora a gente vai passar para a nossa segunda parte da nossa reunião, tá? Que é o passe. E não é obrigatório. Quem quiser tomar o passe fica aqui, em silêncio, meditando, orando, para poder se preparar para receber, tá bom? Então a gente vai levar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações para que os espíritos que estão aqui, nossos espíritos mentores, nos auxiliem a ficar tranquilos e em paz para recebermos essas bênçãos. Muito obrigada, que assim seja.